Olá, sou o professor Jorge Kennedy. Nesta aula vou falar sobre o significado geométrico da derivada através de um exemplo. Vamos considerar aí a reta t, né, tangente à curva definida pela função f de x igual a x ao quadrado, no ponto de abscissa, né, igual a 2. Vamos determinar o coeficiente angular da reta t e a equação da reta t. Então, o coeficiente angular da reta t, vamos usar a fórmula, o limite da variação de y sobre a variação de x quando x tende a x0, fazendo f de 2, vai dar 4, né? Substituindo o 2 na função, né? Vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4, e f de linha de 2 vai ser igual ao limite da função menos f de 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Resolvendo esse limite, nós temos aí que f' de 2 é igual a 4, ou seja, a tangente do ângulo beta é igual a 4, que é o coeficiente angular da reta t. Vamos agora à equação da reta t, que nós vamos usar a fórmula y menos f' de x0 é igual a f' de x0 que multiplica x menos x0. Então, y menos 4, f' de x0 deu 4, né? Que é igual a 4, que multiplica x menos 2. Resolvendo colocando todos os termos num lado só, né, da equação, no primeiro membro, nós temos 4x menos y menos 4 é igual a 0, que é a equação da reta tangente ao ponto que tem a abscissa igual a 2. Mas qual a finalidade de se estudar a inclinação da reta tangente a uma curva? Para que precisamos aproximar a curva se seus valores são exatos, né? Se temos seus valores exatos, a ideia fundamental é que é mais fácil estudar retas do que curvas, mas é verdade que trocamos o estudo de uma curva pelo estudo de infinitas retas tangentes que a aproximarão. Se desenharmos as retas tangentes a uma curva e depois apagarmos, a curva ainda mais será possível visualizar seu traçado. O comportamento da função em termos de crescimento, decrescimento, concavidade, etc., pelo comportamento de suas retas tangentes. Veja a figura. Mas quando dizemos interessados apenas em um comportamento local, ou seja, próximo a um valor de x, a reta tangente fornece um indicativo, uma tendência de comportamento da curva. É como quando dizemos que se não frearmos em uma curva, sairemos pela tangente. É o caminho mais natural da curva, se não houver variação de ritmo ou velocidade naquele ponto. É a variação instantânea ou a derivada. A reta tangente aponta uma tendência da curva naquele ponto, indicando como seria se mantivesse o seu comportamento a partir daquele x, ou seja, se fosse uma reta. Quanto à outra questão, nós temos os valores da curva, mas consideramos uma empresa que esteja hoje em uma produção X. Pretende decidir se vale a pena ou não produzir mais unidades. Ela não tem ideia do que se passará a partir dessa produção. A produção X mais 1 é futuro para a empresa porque ela nunca produziu essa quantidade e, portanto, precisa de um recurso que lhe permita fazer uma estimativa ou uma previsão a fim de se tomar uma decisão sobre a produção ou não dessa unidade a mais. O conceito de derivada fornece um desses recursos. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.